Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero trazer um livro para vocês que talvez tenha sido a autobiografia mais comentada de 2022, no ano que ela foi lançada, né? Ela foi lançada em 2022. E eu fiquei bem interessado em ler essa autobiografia, muito mais pelos comentários que eu tava ouvindo a respeito dela, né, na internet, várias reviews super positivas e dizendo que era uma autobiografia super impactante, assim, de várias formas. Então, desde o lançamento dela, ganhou uma atração muito interessante. Eu acho que a campanha de marketing em volta dessa autobiografia, desse livro, também foi bem consistente no quesito de colocar a autora falando em vários podcasts, em vários canais de mídia sobre, enfim, a experiência que ela teve escrevendo essa autobiografia. E, enfim, um monte de gente falando bem, e eu coloquei ela na minha lista de leitura agora de 2023, então li ela e tenho a minha opinião formada sobre ela e realmente me surpreendeu em vários pontos. Eu vou trazer aqui esses pontos, e se você gosta de autobiografia, eu acho que essa é um grande exemplo de como uma autobiografia pode ser impactante e ao mesmo tempo não ser extensa, não se alongar, não entrar muito em detalhe, apesar de que a autora acaba entrando em vários detalhes bem específicos da vida dela, mas ela não se alonga neles. Isso faz com que a leitura seja algo muito rápido, mas ao mesmo tempo muito impactante. Tem outras autobiografias que às vezes pecam pelo excesso. Essa daqui vai direto ao ponto. Bom, já tô dando minha opinião aqui sobre o livro. Deixa eu primeiro agradecer você que está ouvindo e ou assistindo esse episódio aqui. A gente tá em áudio e vídeo no YouTube e também no Spotify, então Spotify Bookcast, no YouTube, youtube.com/bookcastoficial, é o nosso canal lá do YouTube, também @bookcast, você pode nos achar lá. E no Insta, @bookcastoficial, é o nosso perfil no Instagram, que eu dificilmente posto coisas lá. Eu tento me cobrar mais pra postar coisas lá, mas enfim, todo o novo episódio que é postado eu posto lá. Enfim, é lá que é o primeiro canal onde eu posto quando eu posto e gravo um episódio novo. Então me siga nessas redes sociais, me dê a estrelinha aqui no Spotify se você não me deu ainda. E bora lá, vamos falar dessa autobiografia que é uma das mais comentadas do ano passado e ainda segue sendo comentada em 2023, e acho que ainda vai ser comentada durante alguns anos porque ela é bem impactante mesmo. Antes, vou passar a ficha técnica do livro para você entender um pouco mais do detalhe, e depois eu entro mais no resumo da história e também as nuances e o porquê que essa autobiografia foi tão impactante para mim e também impactante para várias pessoas que leram ela, né? O nome do livro é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Então, para quem está assistindo em vídeo, eu tenho um exemplar aqui. O título do livro ele já é super chamativo. Acho que aquela frase não se compra, não se julga o livro pela capa. Tudo bem, não se julga o livro pela capa, mas se compra o livro pela capa, porque tanto pela capa quanto pelo título, é um título e uma capa bem chamativo, e ele meio que permeia todo esse livro aqui. E tu acaba entendendo o motivo óbvio do porquê que a autora decidiu colocar esse título nesse livro, nessa autobiografia dela, né? A autora é a Jennette McCurdy, é uma atriz que era uma atriz mirim, agora já é uma mulher adulta, enfim. E ela ficou bem conhecida pelos seriados ali da Nickelodeon. Eu não sou muito da época dela, assim, eu sou uma época um pouco mais antiga da Nickelodeon, digamos assim. Sou mais do tempo do Kenan e Kel e dos Castores Pirados ali da Nickelodeon. Eu acho que essas séries onde ela participou foi um pouquinho depois disso. Mas enfim, eu meio que conhecia ela do meu subconsciente, assim, nunca tinha prestado muita atenção no trabalho dela e, enfim, na carreira dela e nada. Mas eu tinha ela no meu subconsciente. Sabe quando tu tem alguma subcelebridade, talvez, que esteja no teu subconsciente, que tu sabe que ela existe, mas não sabe o nome, não sabe muitos detalhes da vida dela? Era mais ou menos assim que a Jennette McCurdy era pra mim, né? O ano original de publicação, como eu falei aqui, 2022. A editora aqui no Brasil foi a N-Versus, então eles decidiram manter essa capa maravilhosa aqui. Obviamente é a mesma capa lá na versão da gringa, e uma decisão muito sábia, né? Não tem como tu combater uma capa desse jeito, né? E o livro contém 304 páginas. Para quem não tá assistindo
a capa do livro aqui que eu tô mostrando, enfim, é simplesmente a autora carregando uma... Como é que se diz aqui? Um recipiente que faz alusão das... que seria as cinzas da mãe dela, né? No final das contas não são cinzas ali, são... Se tu vendo no detalhe ali, são os papeizinhos, mas dá a alusão que ela tá segurando Tem um nome pra isso. Porra, como é que é o nome dessa merda agora? Não sei, mas enfim, é onde botam as cinzas dos mortos e já era. Bom, o livro contém 304 páginas, então não é uma, como eu falei, não é uma biografia extensa de, meu Deus, 500, 600 páginas. Acho que o Jô fez uma autobiografia de 3 livros super gigantescos, nada contra essa autobiografia do Jô, eu nunca li, enfim, talvez eu nunca leia, mas enfim. Só usando como exemplo, né? Bom, o resumo da história. Por que essa autobiografia foi tão falada e foi tão comentada, né? Porque ela aborda a vida da Jennette McCurdy, dessa atriz mirim, até então, e traça um pouco do relacionamento dela com a mãe dela e como a carreira da Jennette McCurdy foi criada e transformada e impulsionada muito pela mãe dela, mas também pelo talento, óbvio, da Jennette McCurdy, mas principalmente pelo ímpeto e pela gana que a mãe dela tinha em fazer com que ela fosse famosa. E a mãe dela usava de vários artifícios para fazer com que ela fosse famosa e conseguisse sucesso. Alguns muito bons e a maioria deles não tão bons. Então, existe um relacionamento muito tóxico entre a mãe dela e a Jennette McCurdy, desde criança, assim, com abusos não só físicos, mas principalmente mentais, colocando a Jennette McCurdy como sendo a salvadora da pátria da família, na questão de ela trazer o pão ali para a família dela. E, enfim, a autobiografia traça toda essa história desde o momento que ela nasce até os tempos mais atuais, onde ela é uma jovem deve ter seus 20 e poucos anos, não tem muito no detalhe, eu acho, no livro isso, mas conta essa trajetória da infância. E realmente o que chama a atenção é essa relação super tóxica da mãe com a Jennette McCurdy. Então, desde pequena, a mãe levava a atriz, até então não era atriz, era só uma criança, né, de 5, 6 anos, em testes lá em volta de Hollywood. Eles moravam ao redor de Hollywood. E isso é uma coisa que até me surpreendeu. Assim, eu não tinha noção desse mundo de mães e pais levando suas crianças para testes para conseguirem papéis relevantes em séries, em filmes, enfim, tudo que a gente consome aí no mundo, vamos dizer assim, do cinema e do audiovisual. Eu não tinha ideia que existia todo um universo de mães levando crianças para de certa forma conseguirem um papel interessante, para conseguirem serem famosas e conseguirem grana com isso. E é um mundo muito bizarro, assim. Então a Jennette, desde do começo do livro, conta como é que funciona isso, né? A mãe leva tal criança no teste, daí chega lá e tem uma fila de 100 crianças esperando para serem testadas ali para aquele papel específico. Muitas vezes o papel é bem pequeno, é tipo 2 falas em 2 cenas, assim, de um episódio de uma série que passa na TV, tipo aquelas séries CSI, sabe? Tipo, CSI, tem aquela 902... Não é 90210, é aquelas 911, né? Marriage Ambulance, essas séries mais, vamos dizer assim, genéricas. E é incrível como tem um universo disso e mães e pais ávidos para levar as crianças para esses testes. E eu acho que só isso já é uma coisa tóxica, sabe? Já é uma coisa meio estranha, assim, de, porra, tem todo o universo de mães e pais forçando, basicamente, a criança a ser ali uma atriz. No caso da Jennette McCurdy, era isso, né? Ela deixa bem claro no livro que ela desgosta de ser atriz, de ter que, vamos dizer assim, mentir em frente das câmeras, só que foi uma coisa que a mãe dela forçou muito ela desde pequena, então era uma coisa natural, sabe? Então tu não imagina, tu é uma criança, tu não tem o teu pensamento crítico estruturado ainda, tu não tem voz, tu não tem opinião, e tu acaba sendo levado a mãe, aqui no caso do livro, né? É a mãe que é a figura, vamos dizer assim, mais uma figura de responsabilidade, né, que tem ali a criança, e a criança acaba vendo aquilo como uma coisa que deve ser feita, sabe? Uma coisa normal, digamos assim. Então a Jennette deixa bem claro desde o começo
como a mãe dela era tóxica nesse sentido, de fazer com que ela fosse fazer teste, mesmo com ela chorando, mesmo com ela dizendo, mãe, eu não quero mais, ela é criança. E a mãe dela começava a chorar quando ela falava isso, porque ela meio que manipulava mentalmente a Jeanette McCurney a continuar fazendo esses testes para ver se ela conseguia algum sucesso, enfim, que no final das contas virou o ganha-pão dessa família. A família é composta pela mãe, obviamente, pelo pai que não é muito presente, depois tem um plot twist aí que eu nem vou dizer pra não dar nenhum spoiler, mas é uma coisa muito louca, assim. Tem alguns irmãos ali, tem o avô, a avó na figura da família também, que são, de certa forma, um pouco tóxicos, que são os pais da mãe da Jeanette McCurdy, então os avós por parte de mãe. Então toda uma estrutura familiar bem, vamos dizer assim, esquisita, assim, sabe? Em lidando com a Jeanette McCurdy em específico, porque é na visão dela que ela traz essa autobiografia. Enfim, a autobiografia ela vai avançando, então, de certa forma, é um coming of age, que eles chamam, né? Que é basicamente entender a estrutura da vida da criança, da pré-adolescência e até a vida adulta. Então, é meio que uma trajetória de vida da Jeanette McCurdy, e essa trajetória é traçada por esses episódios bem tensos, assim, sabe? Então, já dei um exemplo ali de a menina chorando ali, não querendo mais fazer teste, e a mãe dela forçando e fingindo que estava chorando para fazer com que a criança se sentisse culpada, que a mãe estava chorando, para que ela parasse de chorar, para que a mãe ficasse feliz e elas continuassem indo em testes e tal. E depois, eventualmente, depois de vários testes, a Jeanette McCurdy começa a conseguir alguns papéis de relevância, mesmo quando criança. Então, todo esse universo de Hollywood acaba compensando, digamos assim, aquelas filas, aquele teste rodeado de outras crianças ali que já estão competindo entre si, né? Imagina que loucura, quando tu tem 5, 6, 7 anos de idade, tu nem tá pensando nisso, só que tu já tá competindo com outras crianças ali. Se tu é a criança mais adorável, tu consegue dizer a fala da melhor maneira possível, do jeito certo que o diretor tá pedindo, enfim. Várias nuances, assim, que já deixam o que tá por vir bem pautado, assim, sabe? Já começa meio estranho, assim, a vida da Jeanette McCurdy. E depois, esse relacionamento, ele só cresce de uma maneira muito tóxica, então tem muita cobrança. Então, quando a Jeanette McCurdy começa a ter um sucesso, a mãe dela começa a cobrar mais dela, a partir do ponto que a Jeanette McCurdy consegue trazer a receita, trazer, enfim, meio que sustentar a família inteira pelo trabalho de atriz, aí as coisas começam a piorar de uma maneira muito ruim, assim. Ela eventualmente consegue o papel nessa série que ela fez o maior sucesso, que foi a iCarly, que tem até outra menina que acho que é Miranda alguma coisa, que era a co-estrela que fazia a série também com ela, e ela acaba conseguindo esse papel na Nickelodeon, ela acaba estourando com esse papel, e essa série em si acaba estourando de sucesso, e aí acaba virando uma bola de neve, né? Porque a mãe cada vez mais dependente da filha, agora em termos financeiros, e desde o começo também da vida da Jeanette McCurdy, ela começa a trazer também pontos onde a mãe cobrava muito ela na questão de peso, do peso dela, não, porque tem que ter o peso X, porque se tu não tiver o peso X, tu não vai conseguir papéis, se tu não conseguir papéis, tu não vai ter sucesso, e vai ser horrível pra família aqui, vai ser horrível pra casa, tu não quer destruir a nossa família, né? Era nesse nível, assim, que a mãe dela tratava ela, sabe? Ela colocava a questão de ela engordar alguns quilos como sendo a responsabilidade dela, que se ela fizesse isso, ela estaria tirando o ganha-pão da família como um todo. E, nossa, isso é muito pesado para uma criança, para um pré-adolescente, um adolescente, até um adulto ficaria um pouco impactado com isso. Um pouco não, ficaria impactado com isso. Imagina uma criança que ainda não tem seu senso crítico e que vê na mãe uma figura responsável, que é norteadora na vida dela, só que a mãe acaba sendo essa lunática que trata a filha desse jeito, né? E além disso, nesse ponto aí do peso, a Jeanette ela começa a desenvolver um quadro de bulimia muito forte.
onde ela acaba comendo e acaba, enfim, depois indo no banheiro, vomitando tudo que tinha comido e tal, pra tentar prender satisfazer a mãe, assim. Então, em momentos, depois que ela fica famosa e tal, ela até evita ver a mãe em um certo período porque ela tá acima do peso, sabe? E eventualmente a mãe dela vê ela numa foto lá que ela tá tirando férias num lugar. E aí ela vê aquela foto e manda uma mensagem pra Jeanette falando: "Bah, tu tá cheia aqui, tu tá gorda aqui nessa foto, né?" Tipo, em vez de falar: "Pô, tô com saudade de tu, porque não vem aqui me ver e tal", a mãe dela tratava ela assim, sabe? Então a Jeanette começa a evitar a mãe dela. Depois que ela começa a ter sucesso, começa a ter seu próprio dinheiro, por mais que ela ainda, por tabela, sustentasse a família dela, ela começou a se afastar, mas aí já era tarde demais. Todos aqueles impactos ali da infância e da adolescência já foram suficientes para fazer com que a vida adulta da Jeanette McCurdy fosse pro brejo, assim. Então tem um quadro muito pesado de bulimia na vida da Jeanette McCurdy, tem um quadro de alcoolismo também muito pesado. Então é isso que eu falei lá no começo, são assuntos super sérios, super impactantes, mas que a autora traz aqui com uma leveza tão grande que mostra com que esse livro talvez tenha sido uma, uma limpeza de alma dela, sabe? Porque ela traz com tanta leveza isso, e ela traz ali, ela sempre trata a mãe dela não como uma culpada, sabe? Óbvio que no final das contas ela é a grande culpada, mas a autora traz muito dela também, sabe? A responsabilidade dela nessas questões, e claro, tratando muito como responsabilidade da mãe também, mas ela coloca muito contexto dela, assim, sabe? Tipo, ó, eu tô fazendo isso, eu que tô alcoólatra agora, eu que tô bulímica agora e tô nesse quadro de bulimia, eu tenho que ir na terapia, sabe? Essas coisas fazem com que o livro seja uma leitura muito fluida, sabe? E não tem em nenhum momento uma responsabilidade direta da mãe dela com essas coisas que acontecem, por incrível que pareça. Então isso faz com que, talvez no íntimo da autora, isso seja resolvido de uma maneira... eu acho que é esse ponto, assim, a autora tá tão bem resolvida com esses assuntos pesados que ela consegue trazer eles aqui de uma maneira super simples e que faz muito sentido, sabe? Tipo, quando tu olha, tu fala desses distúrbios, assim, tipo a bulimia, alcoolismo, pra quem tá de fora, tu não consegue entender, assim, pô, por que a pessoa acaba recorrendo àquilo, sabe? Pô, tem tanta coisa no mundo aí, por que a pessoa acaba recorrendo àquilo? Só que a Jeanette, ela traz aqui de uma maneira tão simples que realmente faz tu entender o porquê que ela faz o que ela faz, sabe? Por que ela tá no quadro de bulimia, por que ela tá no quadro de alcoolismo, o que isso representa na vida dela. Ela meio que justifica esses comportamentos, sabe? De uma maneira muito, muito humana. Esse livro é muito humano, assim. Ele trata desses assuntos de uma maneira muito humana. Ele é direto ao ponto. Ele não é arrastado. Ele é sentimental quando ele tem que ser sentimental. Ele não é sentimental demais, no ponto que tu não consegue se conectar com a autora. Ela consegue se conectar com o leitor justamente por ser simples. Acho que, no final das contas, as soluções mais inteligentes são as mais simples. Às vezes a gente quer complicar muito algumas coisas, mas, na verdade, a simplicidade é o melhor caminho. E aqui ela escolheu o simples, ela escolheu ir direto ao ponto, e assim ela consegue pegar o leitor e pegar na mão do leitor e mostrar pro leitor a vida dela e os porquês, né? O porquê que eu virei alcoólatra? Pô, tem esse motivo aqui. Por que eu virei... tava com bulimia? Tava sofrendo com isso. Pô, tem esse motivo aqui. Tem outros pontos da relação da mãe dela com ela também, super pesados de novo. Então tem um assédio físico, assim, muito pesado, que a mãe dela dava banho nela até os 16 anos dela, alguma coisa assim, até a adolescência dela, para fazer alguns exames, assim, sabe? Ela não entra muito no detalhe de como era aquilo. Na verdade, ela fala ali num momento que ela tem uma experiência fora do corpo, assim, sabe? Quando acontecia esses episódios. Então, são assuntos pesados. Se você, por algum motivo, tem esses gatilhos, assim, e não queira entrar
nesses detalhes. Eu recomendo a não leitura desse livro, talvez, mas talvez em outro ponto seria interessante, porque mostra não só como a Jeanette viveu isso, mas como ela enfrentou isso de frente, sabe? E durante a vida também da Jeanette McCurdy, outro ponto bem primordial é que a mãe dela sofria de um câncer que ia e voltava, sabe? Ela era curada, mas depois voltava, era curada e depois voltava. E essas idas e vindas fazia com que a Jeanette se sentisse mais culpada, sabe? Para que ela tivesse que trabalhar mais, que ela tivesse que entregar mais para a família. Ela pensava, pô, minha mãe me levava naqueles testes desde que eu tinha 5 anos, agora eu tô com sucesso aqui. Como é que eu não vou atender ela, sabe? Pô, tem situações, por isso que eu digo, quem vê de fora algumas situações e não sabe o contexto, julga-se muito fácil, sabe? Mas nesse ponto aqui, a Jeanette consegue explicar pro leitor, olha, é isso que tá acontecendo. É por isso que esse é o efeito desses acontecimentos, sabe? Então tu consegue entender mais da vida dela e o porquê dessas coisas, sabe? Então é um livro super, super interessante, é uma leitura super fluida. Tem muita coisa aqui que eu não vou entrar no detalhe, porque são coisas bem impactantes, assim. A Jeanette, ela foi com tudo nesse livro, assim. Ela não deixou nada pra fora. Ela expôs basicamente a vida inteira dela, todos os pontos altos e os pontos baixos. É muito interessante como quando, no momento que ela vira famosa, né? Que ela fica famosa naquela série da iCarly, e todo mundo reconhece ela na rua. E daqui a pouco os produtores, os agentes dela começam a forçar ela a virar uma cantora. E também e isso faz com que ela se sinta muito culpada, porque ela não é uma cantora e ela não quer ser uma cantora. Só que a mídia, os agentes em volta dela querem tanto que ela seja, que isso acaba também impactando ela, acaba indo com a maré assim, não dizendo não, porque o senso de julgamento dela inexiste, né? Pelos motivos aí do relacionamento com a mãe. E aí ela começa a fazer alguns shows e vê que aquilo não dá, enfim, não tá dando liga, assim, sabe, na vida dela e nem ela tendo sucesso com isso. E daí, eventualmente, ela entra numa série com a Ariana Grande, que acaba virando uma grande cantora, então ela começa a se comparar com a Ariana Grande também, nesse sentido de, pô, tem outra menina ali que não só atua, mas canta super bem, e eu tentaram me fazer uma cantora e eu não canto bem, pô, que merda. Então tu vê esses outros cenários do sucesso, né, onde o sucesso de fora, tu pensa que, bah, que lindo lá o sucesso, a pessoa tendo sucesso lá, mas tu vê nas entranhas, assim, como é difícil, né, lidar com isso, esse mundo de aparências que é Hollywood, tu acaba conhecendo mais, isso é uma coisa que eu não esperava ter no livro e eu acabei tendo, que é o conhecimento desse universo, esse submundo de Hollywood, de celebridades, de fama. Nem sempre a fama é boa, talvez nunca a fama seja boa. Eu lembro daquele documentário do Michael Jackson, que ele era tão famoso que eventualmente ele teve que fechar um supermercado e contratar figurantes para ir no supermercado e fingir que estavam comprando, para que ele se sentisse uma situação do dia a dia, porque ele não conseguia ir no supermercado, que é uma coisa super comum da gente fazer, quem não é famoso, e por ele não conseguir isso, ele tinha que fazer dessas artimanhas para se sentir talvez mais humano, sabe? Nossa, às vezes eu penso assim do Bookcast, sabe? O Bookcast tem o seu número de seguidores ali, principalmente no Spotify. No YouTube tá começando a ter alguma atração assim, mas eu talvez eu não deseje ter um sucesso assim a ponto de pessoas me reconhecerem na rua. E com esse tamanho de fãs do Bookcast, eu já tenho a minha parcela de pessoas me pedindo para postar mais episódios. Imagina se o Bookcast tivesse mais seguidores me cobrando à torta e à direito mais episódios, e eu atualmente estou bem ruim em postar episódios recorrentes, quero melhorar isso. Mas enfim, imagina, com a minha atual fanbase, já me cobram para eu postar episódios mais recorrentemente. Imagina se eu tivesse, sei lá, 1 milhão de seguidores, como é que seria a minha vida. Então, eu acho que não é para todo mundo, eu acho. Acho que tem que ser uma coisa gradual. E outro aspecto também é que toda pessoa que fica famosa quando criança,
cresce de uma maneira meio estranha, né? Tem alguns episódios super conhecidos, tipo Macaulay Culkin, que foi o astro ali do Esqueceram de Mim, e depois meio que se perdeu e agora tá sóbrio pelo que as últimas notícias. O próprio Michael Jackson, que desde criança era cobrado pelo pai ali para ser famoso, ele e o grupo do Jackson 5 ali, que eram os filhos do eu não lembro agora o nome do pai do Michael Jackson, mas enfim, uma situação bem parecida com a mãe da Janae McCurdy, né? Cobrando os filhos para ter aquele sucesso e cobrando a ponto do filho entender aquilo, ir atrás, conseguir e depois prover de volta para a família, né? Então, uma situação bem parecida até com a do Michael Jackson, essa da Janae McCurdy, com dimensões diferentes, claro, mas foi interessante ver também esse lado da fama, né? Que a Janet, ela não aguentava mais ser reconhecida na rua pela série que ela estava atuando. Ela achava aquilo super mirim depois de um tempo e não gostava daquilo, e aquilo meio que privou ela de conseguir outros papéis também. Aqui tem outro lado que ela traz também, que é do criador, que ela chama o criador aqui dessas séries da Nickelodeon, que nada mais é do que o Dan Schneider. Dan Schneider, eu acho que é o nome dele. Ele criou o Drake e Josh e séries bem conhecidas da Nickelodeon. E recentemente tem vindo para ter... recentemente, vamos ser bem sinceros, assim, recentemente estão acusando o cara de assédio, assim, sabe? Olhando algumas cenas que ele fez ali nos seriados da Nickelodeon, colocando crianças em situações meio esquisitas. A própria Janet trazendo aqui algumas situações bem esquisitas com o criador, que ela chama aqui, que nada mais é que esse cara, né, que é o Dan Schneider. Mas é outro ponto da fama, né? Um diretor que é super famoso, super reconhecido na indústria por ter lançado várias pessoas e várias séries de sucesso, acaba também trazendo um lado de assédio moral, muitas vezes físico aqui também. Se eu não me engano, o criador que ela chama, que ela não fala o nome dele no livro, né? Mas fala de o criador, fala que ele incentivou ela a beber álcool antes da idade legal lá nos Estados Unidos, então isso é um crime, né? E acaba sendo um crime aqui. E, enfim, o lado fama aqui também é abordado pela Janet. Mas, no final das contas, como eu falei, uma leitura super fluida. Eu fiquei bem feliz de ter priorizado esse livro na minha lista de leitura em 2023. Bem direto ao ponto, não se alonga muito nas questões, por mais complexas que elas sejam. E outro ponto interessante que eu tirei desse livro é que todo mundo... É meio que um reforço daquela opinião, que todo mundo tem uma batalha que está enfrentando ali internamente. Então... não interessa tu ver ali na TV alguém famoso, algum astro e tal. No final das contas, todo mundo é um ser humano sofrendo com as suas fraquezas, com as suas fortalezas, tentando se encontrar nesse mundo tão complexo e vasto e cheio de informações. Talvez a internet tenha avançado esses estados de ansiedade, talvez não, com certeza a internet avançou esses estados de ansiedade que a gente sente com informação pipocando à torta e à direito, com conteúdo pipocando à torta e à direito, todo mundo te falando o que tem que fazer, qual série tem que ver, o que tem que comer, o que não tem que comer, qual exercício é bom, qual exercício é ruim, você tem que acordar às 5 da manhã, tem que acordar às 6 da manhã, tem que acordar às 4 da manhã, tem que dormir só 5 horas, tem que trabalhar enquanto os outros dormem, enfim, toda essa balela que, pelo que eu entendo, assim, a balela, tudo isso, todo mundo tá enfrentando, de certa forma, isso no seu interior. Então, no final das contas, a gente só precisa ser, primeiro, gentil com nós mesmos, para a gente poder ser gentil com outras pessoas, para poder entender o cenário das outras pessoas. Então é isso que eu aprendi com essa autobiografia também, de entender que muitas vezes a gente pode ver uma coisa no exterior, mas no interior é uma coisa completamente diferente. Tu via essa menina aqui no exterior atuando nas séries e tal, e ganhando prêmios e tal, tu pensava que a vida dela era perfeita. Uma menina que conseguiu o sucesso lá em Hollywood, que está trabalhando em coisas que fazem com que ela seja reconhecida na rua,
com dinheiro, jovem, mas no interior ela sofria com bulimia, sofria com alcoolismo, sofria com as cobranças da mãe dela, da família dela. E obviamente, não é spoiler, a mãe dela acaba morrendo, e isso também ela trata aqui no livro, e de que forma esse episódio impactou a vida dela. E todo mundo tem a sua batalha, né? Então vamos ser gentil com a gente mesmo, para depois a gente ser gentil com as pessoas de fora. Essa é a mensagem que eu deixo depois de ter lido esse livro. Estou feliz que minha mãe morreu. Talvez o melhor título de livro que eu já tenha lido. Definitivamente o melhor título de livro que eu já tenha lido. Talvez não o melhor título do mundo aí, mas enfim, pra competir, né? Galera, se vocês gostaram do episódio, me siga aqui no Spotify, no YouTube e no Instagram também. No Spotify, Bookcast, no YouTube, youtube.com/bookcastoficial e no Instagram, instagram.com, na verdade, @bookcastoficial, melhor, você vai me encontrar lá. Muito, muito obrigado pela audiência de vocês de mais um episódio. Chegamos no episódio 59 do Bookcast. Prometo postar mais episódios e mais livros aqui, eu adoro falar de livros. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.